Sejam bem-vindos e bem-vindas ao Não Durma no Ponto Cast, o podcast da DMAP Sistemas. Eu sou a Shirley Lima e tenho a honra de estar aqui hoje com vocês. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra de cabelos em formatos de tranças roxas. Estou usando um blazer rosa, bem rosa. Uma calça branca que vocês não vão conseguir acompanhar agora, mas ela é bem bonita também. E atrás de mim tem uma parede cinza, uma poltrona cinza, e por isso que eu vim colorida, que é para dar cor a este ambiente. E eu vou falar um pouquinho do Não Durma no Ponto Cast, que tem o propósito de entregar um conteúdo relevante, que fale sobre liderança, gestão, mercado, RH, tecnologia para os nossos clientes, colaboradores, amigos, parceiros e todo o mercado. Falando sobre a DMAP, com 87 anos de mercado, a DMAP é a empresa mais lembrada pelos profissionais de RH e departamento pessoal, 20 vezes top 5, concorrendo pela 20ª vez ao prêmio Top of Mind na categoria controle de frequência. Em todas as nossas redes sociais, siga a DMAP Sistema, deixe seu like, faça sua inscrição e ative as notificações. Bom, falando um pouquinho desse episódio, toda semana eu tenho um convidado muito especial, trago alguém do mercado para bater um papo com a gente e também trago uma pessoa que é especialista dentro da DMAP para contribuir aqui com a gente e me ajudar aqui nas interações. E hoje eu tenho comigo a Tailine Moura, que é especialista em CRM e processos comerciais na DMAP. Tailine, muito obrigada pela sua visita, seja bem-vinda. E eu gostaria que você se apresentasse um pouquinho. Olá a todos, sou a Tailine Moura, estou na DMAP há um pouco mais de 5 anos, iniciei minha carreira na DMAP, então muita honra estar nesse episódio de hoje, super especial, com essa convidada super especial. Boa! A Thay já tá dando spoiler, que a gente tem uma convidada especial. E eu tô bem animada para esse momento, e eu vou fazer uma breve apresentação sobre ela. Eu vou ler um pouquinho de como ela se apresenta. Apaixonada por comportamento humano e muito curiosa sobre o diferente. Acredito que cada pessoa e profissional tem a sua singularidade que precisa ser descoberta e revelada com coragem. Nós estamos falando da Giovanna Calenzani. Seja bem-vinda, Giovanna. Muito, muito obrigada por você estar aqui com a gente hoje. E a primeira pergunta que não pode faltar nesse momento é: quem é você na fila do ponto? Boa. Bom, olá para todo mundo, né? Não vou falar nem boa tarde, nem bom dia, porque cada hora vocês podem ouvir em um determinado horário. Bom, você já me apresentou um pouquinho, então eu sou uma psicóloga de formação, né? Tenho mais de 17 anos de experiência na área de recursos humanos, sou mãe de uma pequena de 7 anos. Como eu falei, eu sou apaixonada pelo comportamento humano, então eu tive a felicidade de escolher psicologia lá atrás. Atualmente eu sou head de DHO numa consultoria de educação corporativa e também sou mentora em carreira, em liderança, em desenvolvimento humano. E estou muito feliz em estar aqui com vocês também. Muito obrigada pelo convite. A gente que agradece, né? Primeiro porque a Giovanna é mentora e eu preciso dar spoiler também, que ela foi minha mentora. Tenho que dizer, então, eu tenho a grata felicidade de ter sido mentorada por ela. Thay, quer começar aí fazendo umas perguntinhas pra Gi? Isso aí, vou iniciar então aqui, já pegando esse gancho de carreira, como ela se apresentou como uma mentora. Giovanna, plano de carreira. Precisamos ter tem uma idade certa, um tempo certo para ter um plano de carreira? Legal, boa pergunta. Eu acho que sim, devemos ter um plano de carreira, mas é importante deixar claro que a gente vai mudando ao longo do tempo, né? Então é importante assim que não seja um plano que a gente faça e entenda que ele vai permanecer durante 20 anos, né? Então, a cada etapa da nossa vida, a cada fase, é importante que a gente reveja o que a gente quer para a nossa vida. Então, eu imagino que todo profissional, quando ele inicia a sua carreira, ele inicia com
com um viés muito técnico, né? Então, imagina que a gente começa lá, a gente escolhe a nossa faculdade, ou uma especialização, ou começa trabalhando em algum lugar, e a gente tem uma grande preocupação em ficar muito bom tecnicamente naquele assunto. Então, com o passar do tempo, a gente vai percebendo que não é somente a parte técnica que importa, né? Então, tem toda uma questão do comportamento, o que que é adequado, o que que não é adequado. E como a Shirley comentou, né, no começo da minha própria apresentação, é importante que a gente vá descobrindo o que que a gente tem que é um potencial nosso. Então, eu acredito demais que cada profissional, que cada pessoa tem algo nela, não necessariamente que nasce com ela, mas ela foi construindo, ela foi sendo moldada, né, pela vida, pelos acontecimentos, mas ela traz alguma coisa que é muito especial dela, que eu costumo chamar de potencialidades. E quando a gente descobre isso, a gente precisa entender o seguinte: a carreira que eu estou, a carreira que eu desejo, tem relação com essas minhas potencialidades? Então, independentemente da idade, eu acho que de tempos em tempos a gente precisa fazer uma reflexão sobre: eu sei exatamente em que eu sou bom? E eu sei exatamente em que eu não sou tão bom assim? Pode parecer um pouco óbvio, mas não é, né? Então eu converso com pessoas de diversas idades, né? Então tem pessoas muito jovens. Ontem mesmo eu estava fazendo uma palestra com uma turma de pessoas de administração de uma faculdade de renome nacional, e era um pessoal em torno de 24 anos. E vários deles perguntaram assim: o que que eu faço? O que que eu tenho que fazer? Como é que eu descubro minha potencialidade? Então, os jovens ainda querem descobrir, mas eu já conversei com muita gente de 40, de 50, de 60 que falam assim: ai, será que eu passei esses anos todos fazendo essa mesma coisa, mas será que era isso que brilhava aos meus olhos? Então, a minha resposta é: não tem uma idade certa. Eu acho que o quanto antes a gente faz um plano para a vida adulta, acho que melhor vai ser. Acho que a gente vai sair melhor e vai ser mais fluido, né? Uau. Nossa, Tô uau. aqui, tipo, encantada, Tô né? impactada com essa pergunta, porque eu tenho exatamente 24 anos, estou numa fase de transição de carreira, então, para mim, essa pergunta foi show de bola. Não, e eu tenho riquíssimos 40 anos e recentemente estava ali tentando descobrir minhas potencialidades, minhas Exatamente. habilidades, né? Porque É. também a gente vai confundindo as coisas, né? Ao longo da vida. A gente vai trabalhando, trabalhando e aí focando em ser realmente boa tecnicamente e deixando as habilidades sociais, as habilidades de sentimento, as habilidades de comunicação um pouquinho afastado, porque a gente quer entregar um número, né? Sim, O mercado sim. pede tanto resultado, 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 que aí a gente começa a fazer um monte de curso, Isso. curso, estudar, 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 e aí a nossa essência vai se perdendo ao longo de uma entrega que a gente acaba nunca conseguindo realizar. Não sei. Sim, Aconteceu sim, comigo, na sim. É verdade, muito né? comum, eu acho, porque o que que geralmente acontece, né? Não é, de novo, é geralmente. Então, é como se fosse uma média do que acontece. Mas aqui no nosso país, né, que é onde eu consigo ter mais segurança em falar, mas a gente sai de um ensino médio e a gente tem que tomar uma primeira grande decisão na nossa vida adulta, que é a escolha de uma faculdade ou de uma especialização. E aí, quando a gente começa a trabalhar, muitas vezes a gente cai nessa rotina que é muito acelerada e a gente executa, 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 a gente fica o tempo inteiro executando, seja fazendo um curso, seja trabalhando muito. É como se a gente não desse um espaço de qualidade, né, para que a gente tivesse um tempo e pensasse o seguinte: será que que eu estou fazendo tem relação com o que eu realmente gosto? E eu não gostaria de deixar uma mensagem que trabalhar com o que a gente gosta é o mundo perfeito e ideal. Não é sobre isso. Mas imagina que a gente tenha um trabalho que a gente goste muito, que a gente vê muito propósito e que alguns dias aquilo lá não vai estar tão bom assim. E aí a gente pergunta o seguinte: mas nossa, isso aqui hoje está muito chato, mas por que que eu estou fazendo isso mesmo? E aí você entende o porquê que está fazendo aquilo. Então, na vida adulta, a gente sabe que em alguns dias não serão maravilhosos, mas quando a gente sabe o porquê está fazendo aquilo, a gente consegue dar continuidade. E o contrário é verdadeiro. Então, imagina que a gente está fazendo um monte de coisa e chega um dia, sei lá, numa sexta-feira à tarde, a gente fala assim: nossa, mas essa semana foi insuportável. E por que que eu faço isso mesmo? E vem aquele vazio. E pode acontecer que a gente passe a vida inteira com essa sensação. Se a gente não para pensar e fala: bom, eu tenho um vazio aqui.
A partir disso, o que eu quero? Qual é a tomada de decisão? Qual é a reflexão que eu faço em relação a isso? Então, eu acho que o plano de carreira, da primeira pergunta, e a reflexão é no sentido de eu realmente avalio criticamente o que eu venho fazendo com a minha vida, né? Eu não sei o quanto os nossos ouvintes estão familiarizados, mas existe um evento que acontece de tempos em tempos chamado Fórum Econômico Mundial, em que eles trazem as habilidades do futuro. Então, a gente já tem as habilidades do futuro de 2025, se eu não me engano, estando em 2023. E eles vêm trazendo há alguns anos essa questão da análise crítica, e a maior parte das habilidades, elas são as soft skills, né? Elas são de comportamento humano. Tem uma especificamente que a gente fala da habilidade das pessoas em tecnologia, em programação. Mas a exceção dessa, que se eu não me engano é somente uma, todas as demais têm a ver com a forma como a gente se comporta. E a forma como a gente se comporta, ela pode ser planejada, ela pode ser intencionada. Desde que, de novo, você tenha um tempo de reflexão sobre o adulto que você está se tornando. E eu gosto de falar também, eu sou bem falante, que é bacana quando a gente começa a se enxergar como uma marca, né? A gente falou aqui da DMAP, com seus mais de 80 anos, que delícia, né? Que orgulho. Mas imagina que quando a gente olha para uma marca, qualquer que seja ela, essa marca, né, enquanto uma empresa, ela tem uma intenção de ser percebida de uma determinada maneira pelos seus clientes. Então, provavelmente na DMAP tem lá um corpo que pensa sobre a sua marca, sobre o seu marketing, sobre a sua imagem, sobre a forma como o cliente vai comprar, sobre a forma como o cliente vai ter uma experiência com essa empresa. Então, se a gente também se pensa como uma marca, a gente pode pensar o seguinte: quais são os meus atributos, né? O que eu entrego para o mundo como um atributo? Como é que eu quero ser percebido pelas pessoas? Né? Eu quero ser um profissional mais sério? Eu quero ser um profissional mais inovador? Então, quais são essas qualidades desses atributos que eu gostaria de ser? Então, quando a gente consegue pensar sobre isso, a gente pode partir para um segundo momento que é, ok, descobri o que eu quero ser como uma marca, em quais são os meus atributos. O que eu vou fazer para... Isso pode ser um plano de carreira, por exemplo. Uau! Uau. Essa é só um pouquinho da mentoria, então, né? Eu vou pular várias perguntas aqui, porque nesse momento você deu uma... Eu fiz toda a minha cola aqui de resposta. Foi incrível, tá sensacional. Ô, Gi, você falou uma questão, né? Eu ia perguntar aqui como identificar as habilidades, mas você já trouxe isso para dentro do tema, isso foi muito bacana. E, tá, eu vou fazer a sua pergunta, você faz a minha depois, tá? Mas eu queria saber, Fechado. porque, assim, a gente fala muito de vida profissional, vida profissional, vida profissional, vida pessoal, vida pessoal. Quando eu comecei a minha carreira, eu ouvi muitas pessoas falando assim, ai, não leve problemas de casa pro trabalho. Eu cresci com esse mindset, né? Aí chegou um momento da minha vida que eu fui para uma outra organização, e aí eu fui fazer uma entrevista e a pessoa que estava me entrevistando falou, mas como que você é no dia a dia? E aí eu fui toda, né, me enchi, falei, eu não trago o problema de casa pro trabalho. Eu sei separar vida pessoal do profissional. Aí ele falou, mas como você faz isso? Você fecha a porta e deixa a Shirley dentro de casa e você vem aqui pro escritório? Como é que é isso? Porque isso não existe, né? Se você não tá bem de uma maneira, se tem algo na sua família, te afligindo, eu acredito que isso vai refletir também no trabalho. E aquilo eu fiquei com isso pensando há muito tempo. Mas existe esse equilíbrio e as pessoas têm essa ilusão de querer separar vida profissional e vida pessoal? Tá bom. Eu também tenho 41, então eu também sou da época em que eu ouvi muito, por exemplo, o meu pai principalmente falar dessa divisão, né? E aí quando eu comecei a fazer psicologia lá atrás, era como se eu não conseguisse explicar muitas vezes para os meus colegas psicólogos o que eu estava fazendo dentro de uma organização, né? Então, assim, se você está dentro de um ambiente RHZês, que as pessoas não podem falar delas, o que faz um psicólogo em uma organização? Então, acho que isso é um ponto que a gente foi deixando para trás.
E é importante quando a gente tem uma relação com uma geração que tem essa crença dessa divisão, que a gente fala, ok, muito obrigada, eu honro tudo o que você passou, mas a partir de agora sim podemos falar sobre isso, né? E assim como você, Shirley, me teve como mentora, eu também tenho uma mentora que se chama Nay Menezes, e ela falou uma frase que é algo mais ou menos assim: a qualidade do que a gente é a qualidade da nossa entrega. Então, a qualidade do que nós somos enquanto pessoa, né, a nossa inteireza enquanto pessoa, vai ser o quanto a gente se dedica para a vida. E na vida tem o trabalho também. Então, eu, Giovana, eu tenho uma crença particular, uma leitura sobre isso, é que para mim não dá. Então, tem dias que eu chego no meu trabalho, eu falo, gente, hoje eu não estou nos meus melhores dias, assim. Isso não quer dizer que as outras pessoas têm que mudar a forma delas para eu me sentir melhor. Mas elas podem perceber o seguinte, a Giovana é sempre muito brincalhona, mas ela já falou que hoje ela não está muito bem, então pode ser que hoje ela conte menos piadas do que ela geralmente conta, ela dê menos risadas. Então, eu tenho uma equipe também hoje em dia comigo e é engraçado que alguns deles são bem recentes, acabaram de entrar, né? E às vezes eles chegam até mim, assim, cheio de receios, porque assim, nossa, nos outros lugares que eu trabalhei, eu não tinha uma líder assim que eu posso falar e eu posso trazer um problema e eu fico muito sem graça. Eu falo, gente, pelo amor de Deus, mas 2023, né? Assim, a gente acabou de viver o ano de 2020, em que a gente misturou tudo e a gente viu que o mundo continuou acontecendo, né? Então, teve um peso emocional muito grande o ano de 2020 para todo mundo. Sim, E se exatamente. depois daquilo a gente ainda quer dividir o ser humano, assim, então, né? Então, como é que a gente divide? A gente não divide. Hoje a gente está em casa e na reunião, de repente, passa a minha filha atrás e pergunta, mãe, eles estão me vendo? Eles estão me ouvindo? Então, às vezes ela quer, às vezes ela não quer, e é isso, é a nossa vida, né? Então, a minha mensagem é, misturem, sim, sejam inteiros, né? Se a gente é inteiro na vida, a gente é inteiro no trabalho. Incrível. Incrível essa pergunta. E aí, Thay? Bom, incrível essa pergunta, incrível essa resposta. Realmente existe muito isso ainda hoje no mercado de trabalho, né? Mas, Giovana, você aí no meio dessa pergunta já mencionou um pouco que você tem uma equipe atrás de você, né? Uhum. Que responde para você. A próxima pergunta aqui nossa seria: virei líder, e agora? Aliás, uma pessoa, ela vira líder? Essa é a pergunta que me fazem desde 2005, É né? a pergunta da bala de prata, né? É uma pergunta que sempre acontece, assim. Eu vou tentar ser o menos psicologuês possível, tá? Eu vou tentar eu manter no RHzês. Eu acredito o seguinte, que nós temos potencialidades, né, ou habilidades que a gente faz muito bem. E aí o bacana, eu vou dar uma volta para chegar na resposta, que é assim, muitas vezes a gente fala assim, ai, mas eu queria tanto ter uma habilidade de planejamento estratégico, mas eu nunca participei de um planejamento estratégico. Mas pode ser que você, por exemplo, em casa, já é uma pessoa que fica responsável por planejar a compra da casa, a festa de final de ano, a viagem. Então, assim, aquela habilidade do planejar, você já tem. Você já faz isso. Por algum motivo na sua vida, você foi crescendo a ponto de falar assim, eu gosto de planejar. Provavelmente vocês têm amigos, conhecidos, que quando a gente fala assim, gente, vamos marcar uma viagem, a pessoa, pode deixar que eu vou ver o hotel. Aí a outra fala, nossa, ainda bem que você que vai ver, porque eu detesto. Aquela pessoa nitidamente está falando o seguinte, eu gosto de fazer um planejamento, eu quero ter essa habilidade. Pode ser que ela seja, não sei, alguma profissão que teoricamente não use o planejamento, mas ela ama planejar. Então, ela está dizendo para a gente o seguinte, tem alguma coisa na formação dela como pessoa que ela tem essa habilidade. Então, virei líder agora, nasci líder, me tornei líder, eu acho que existem algumas habilidades que, como líder, você vai precisar saber.
né, fazer, entregar aquilo, né? Então, você vai precisar ser uma pessoa que tem uma qualidade em comunicar o tempo inteiro o que está acontecendo. Você vai precisar fazer muitos alinhamentos com a sua equipe o tempo inteiro, né? Você tem que alinhar o que você espera daquela entrega, o que você espera daquele projeto, o significado daquele projeto, daquela entrega para a empresa em que você trabalha. Você precisa ser uma pessoa que saiba fazer conversas difíceis. Uau. Né? Precisa, assim, o mundo adulto não é um mundo encantado, que o tempo inteiro a gente se ama e se adora e tudo flui maravilhosamente. Não é assim que acontece. Então, você precisa ser uma pessoa que minimamente saiba analisar criticamente o que está acontecendo. Quando você está em uma reunião, por exemplo, você precisa se posicionar a ponto de entender isso aqui é relevante, isso aqui não é relevante. Você precisa entender o contexto do negócio. Então, você precisa saber de muitas coisas. O ponto é, eu já faço isso de uma forma mais natural, eu já venho trazendo isso desde pequena, então a gente também, eu não sei vocês, mas eu lembro nitidamente de algumas amiguinhas que sempre eram elas que inventavam as brincadeiras. Né? Então, você percebe que tem algumas que inventam as brincadeiras e as outras que vão no vácuo Que ali, engajam, que né? vão ali junto. E provavelmente essa musculatura, né, que essa criança foi tendo, de sempre estar à frente, de sempre liderar, de sempre inventar a brincadeira, que se ela na vida adulta tiver que sentar numa cadeira de liderança, pode ser que ela tenha mais facilidade em alguns pontos. Não quer dizer que ela vai ser melhor, mas pode ser que ela sinta mais facilidade. Mas eu acho que tudo é treino. Então, assim, ai, Giovana, eu não tenho um monte de habilidade de liderança, mas eu quero muito ser. Ok? Então, você vai precisar treinar muitas coisas para você ter o mínimo das habilidades que um líder vai precisar nessa vida do dia a dia. O ponto é que a gente precisa pensar na liderança, na minha percepção, o quanto eu quero ser líder, porque eu acho que ser líder é legal, que o líder manda, que o líder faz isso, aquilo, ou o quanto eu realmente acho que tem muito a ver comigo, sabe? Essa posição tem muito a ver comigo. Porque se você, teoricamente, não tem várias das habilidades que a cadeira de um líder requer, você vai precisar se esforçar demais para ser um líder. E pode ser que aquilo, em termos de carreira, independentemente se você é líder ou não, você precisa começar a perceber o seguinte: eu tenho boas entregas, então imagina que vocês tenham qualquer profissão. E aí vocês começam a perceber que essa profissão, você é sempre criticado, você nunca tem uma palavra que é ouvida, vocês sempre estão se sentindo exaustas, parece que a gente faz e nunca é bom o suficiente. Isso é um ponto de alerta para a gente. Será que a gente está realmente fazendo aquilo que a gente deveria estar fazendo, né? Um deveria entre aspas, porque não tem certo e errado, mas no sentido de, será que eu não estou fazendo isso para cumprir uma tabela ou porque eu não consegui pensar direito sobre a minha carreira e eu acabei me tornando líder? Assim, me promoveram. E aí, porque não tinha mais, eu era tão bom como um especialista, como um analista, que me promoveram como líder. E pode ter pessoas que sentam nessa cadeira e falam assim, nossa, mas eu não quero ser isso aqui. Isso aqui para mim está muito penoso, né? Então, o ponto nesse se tornar um líder, eu acho que, de novo, tem muito a ver com a pessoa fazer uma autorreflexão. Eu quero sentar nessa cadeira porque, de novo, ser líder é uma cadeira que vai te exigir muito posicionamento, muito conflito que você vai ter que resolver. Você vai ter que saber muito bem lidar com diferentes perfis de profissionais. Então, assim, vão ter os profissionais que você se dá muito bem, vão ter os profissionais que você não se dá tão bem assim. E pode ser que esses que você não se dê tão bem assim esteja, inclusive, na sua equipe. Sim. Então, é uma pessoa que vai ter que ter uma série de pré-requisitos, de premissas para ocupar essa função. Eu quero? Se eu quero, de novo, a gente volta no plano de carreira da pergunta número 1. O que eu estou fazendo para me aproximar e ter essas habilidades que eu preciso ter, minimamente, para sentar nessa cadeira? É isso. Eu vejo muita gente que tecnicamente é muito bom,
E aí tem essa promoção, e aí a liderança envolve, né, comunicação, disponibilidade social ali, né, escuta, Sim. humildade também. Sim. Às vezes a equipe espera que você fale as coisas, que você fale o caminho certo, e às vezes você Isso. não sabe de tudo. E aí ele fica travado, né? Porque também é uma experiência nova, né? Ser líder. E aí eu vejo pessoas que falam, tem uma preparação, porque tecnicamente eu sou muito bom, eu executo muito bem essa atividade agora, por executar tão bem, eu fui promovido e tenho uma equipe. Mas aí essas habilidades de comunicação, de resiliência, de entendimento, elas não vêm nesse pacote, né? Não tem. Elas vão sendo desenvolvidas a partir da sua vivência, né? E tem, acho que, um outro ponto importante, que é assim, o quanto a gente consegue sentar nessa função, pensando que você não vai ser o papai e a mamãe dessa equipe. É uma diferença muito grande entre ser líder e ser uma pessoa que acha que tem que o tempo inteiro ter uma posição mais paternal ou maternal, né? Então, o líder, ele tem uma agenda, né? Uma agenda no sentido de é uma relação em que eu vou ter que ter conversas difíceis, mas você não vai tomar a decisão pelo profissional, né? Então, assim, a gente acaba vivendo um ambiente em que as pessoas acabam tomando muitas decisões pela gente, né? Só que o líder, ele deveria ser essa pessoa que faz exatamente o contrário. Ele incentiva que você tome a decisão. E isso não é fácil fazer, né? Porque é fácil você dar as respostas o tempo inteiro. Sair dando um monte de resposta o tempo inteiro é uma delícia, né? Tipo, então faz isso, vai por aqui. O difícil é, não, então, o que você acha? Então, ser líder precisa também de uma calibração aí nessa ânsia de querer saber tudo, né? Então, às vezes a gente percebe o seguinte, que tem pessoas que são líderes que acabam se confundindo e acham que por elas serem líderes, são elas que têm que falar tudo, resolver tudo, dar a palavra final em tudo. E não é sobre isso, né? Você tem que estar ali, inclusive, apoiando para que sua equipe também tome decisão, se posicione, saiba falar com as outras áreas, saiba fazer bons relacionamentos, boas parcerias entre eles. Sim. Porque senão você vai ter que estar em todos os fóruns e não vai ter nem tempo para isso, né? Hoje, eu vou fazer uma pergunta aqui, porque você falou de várias atividades aqui. E aí, por exemplo, né, eu sei que tem interesses da empresa, engajamento do time, tarefas, relatórios gerenciais, entre outras atribuições. Tá fácil, né? Simples assim, vai ficar fácil agora, porque você vai dar dicas pra gente conciliar tudo isso, entendeu? Quero ser líder, estou sendo um líder, vou me formar líder, então eu tenho, né, começar os interesses da empresa, os interesses dos colaboradores, o interesse dos clientes, né, o engajamento do time diante do propósito da organização, todas as tarefas, porque o líder, a partir do momento que ele é líder, ele só não senta numa cadeira, né, ele também faz um monte de coisas, Sim. né, os relatórios gerenciais, a Thay é a pessoa dos relatórios, ela fica me pedindo um monte de relatório. Cobro ela às vezes. Todos os relatórios, tá? Essa é uma mensagem pra você. Como conciliar? Conta pra gente, dá essas dicas aí. Quando eu me formei, eu fui trabalhar numa consultoria em que teve uma vez que a gente foi atender um cliente de grande porte, assim, uma empresa enorme. E que a gente constantemente ouvia da liderança falando assim, gente, mas não dá tempo, não dá tempo, não dá tempo. E consultoria geralmente tem uma entrada pelo RH, né? E aí o RH falava assim, como que a gente faz? A gente fica o tempo inteiro ouvindo esse tipo de discurso. E o dono da consultoria, dessa primeira consultoria que eu trabalhei, ele era engenheiro. Então, tudo ele queria matematicamente achar uma solução. Era ótimo, eu aprendi muito com ele. E ele falou assim, Giovana, vamos fazer o seguinte, vamos realmente levantar a quantidade de coisas, de ações, de tarefas que esse líder precisa executar e vamos colocar numa linha, vamos fazer um cruzamento mesmo entre quantidade de horas, a vida real, e a quantidade de coisas que ele precisa fazer. Eu lembro que era uma coisa, assim, juro, que o dia teria que ter 120 horas. Era impossível, né? Então, assim, tem a dica mágica? Sinto lhe dizer. Ciclonar. Não vai ser nesse podcast que vocês vão ouvir.
Mas eu costumo pensar assim, eu acho que um líder, ele precisa ter, e de novo, parece óbvio, mas não é. Ele precisa ter muita clareza sobre o que é relevante para o negócio que ele vive. Então é muito importante, assim, o que é entender a relevância do que é importante? É o seguinte, aonde que esse negócio ganha dinheiro? Aonde que esse negócio perde dinheiro? Aonde esse negócio vai estar nos próximos anos? O que esse negócio vai fazer de diferente? Qual é o papel dele dentro do mercado? Quais são os players? Quais são os concorrentes? Eu, líder, preciso ter muita clareza de tudo isso. Porque quando eu tenho muita clareza sobre tudo isso, eu consigo priorizar. Uau. Então, quando eu vou, por exemplo, dar uma negativa por um projeto, por uma outra área, por fazer uma interface, eu falo assim, olha, isso aqui eu não vou fazer e ele explica o motivo. Eu não vou fazer porque existe aqui um projeto que tem uma relevância, eu tenho uma priorização muito maior. Então, assim, não vai caber na agenda fazer tudo, não vai. Então, o que é relevante? É entender aonde esse negócio quer chegar. Então, isso é um ponto. Outro ponto é, como eu estava falando, o líder ele não consegue estar em todos os lugares. Então, se ele não tem na agenda dele, é agenda mesmo, momentos para ele estar e desenvolver a equipe, ele não vai dar conta. Então, assim, em algum momento, é bacana entender que o líder poderia ou deveria gostar muito do que é diverso, do que é diferente dele. Então, assim, se eu, Giovana, sou uma pessoa muito racional e planejadora, que é o meu caso, eu preciso ter na minha equipe pessoas que são mais subjetivas, mais inovadoras, menos racionais do que eu. Porque eu preciso ter uma complementariedade na minha equipe a ponto de eu conseguir ampliar a visão que eu tenho do negócio. Então, não é a minha visão que reina, ok? Então, se não é a minha visão que reina, na hora que eu vou contratar pessoas para fazer parte do meu time, eu preciso olhar não o que é igual a mim, eu preciso olhar o que é complementar, o que é diferente a mim. Então, imagina que eu sei muito bem o que é relevante para o negócio, eu tenho um time que eu estou treinando para fazer coisas que eu, Giovana, não sei fazer como líder, e eu estou também tendo pessoas que trazem opiniões diferentes. E é interessante notar que muitas vezes a gente precisa ter opiniões diferentes mesmo. A ponto de, às vezes, você ter um dilema existencial, né? Dilema é quando você chega no impasse, né? Tipo assim, olha, eu não sei o que fazer. A gente tem aqui duas visões que são muito divergentes. Então, tudo isso vai fazendo com que eu consiga trazer para o negócio o que ele precisa. Mas dá tempo de fazer tudo? Não dá, gente. Na vida adulta não dá, né? A gente Não vai sabe dar, disso. não vai estar dando. Não, Ô, não Thay, deu. a gente ficaria aqui há muito tempo, muito Muito tempo, mesmo. porque Tá ótimo. tá demais, né? Muito. A gente tá aqui apaixonada. Mas não vai dar dando tempo. Mas deixa eu fazer deixa eu complementar com um ponto que é assim do líder, nesse sentido dele saber priorizar. O líder precisa ter, para mim, independentemente de qual é o segmento, qual é o negócio, ele precisa saber fazer perguntas. Então, assim, se ele sabe o que é relevante para o negócio, e se ele sabe fazer boas perguntas, ele provavelmente ele vai começar a entender que nem tudo que é pedido para ele ou é relevante ou é para ele. Então, assim, quando você recebe uma demanda, você tem duas possibilidades. Ou você aceita, ou você fala, ok, mas para que serve isso? Para quando que é isso? Qual é a finalidade disso? A gente vai entregar isso para quem? Quando? Eu não sei vocês, mas eu conheço muita gente que recebe invite com um assunto assim, reunião, planejamento. Eu não aceito. Eu vou antes perguntar, assim, essa reunião é sobre o quê? Qual é a pauta? Qual é a minha participação? Eu tenho que me preparar? Hoje, eu vim aqui, eu vim preparada. Então, assim, se eu sei ser essa pessoa que vou atrás de entender qual que é o meu propósito dentro da organização, provavelmente você vai conseguir fazer mais do que um líder que simplesmente aceita tudo, não questiona nada, que acha que por que foi pedido ele tem que fazer. Por isso que a cadeira de liderança é uma cadeira desafiadora, porque você vai ter que se posicionar, e muitas vezes esse posicionamento é uma negativa. Sim. E aí você não vai ser o legalzinho. O tempo todo, né? Quer pedir dicas aí, Thay, pra gente
encerrar, eu acho Sim. que vale a pena aproveitar um pouquinho mais aqui da Giovana, que a gente tá nos minutinhos finais, Isso. para ela poder contribuir com os nossos ouvintes. Então, Gi, uma das minhas perguntas, você falou sobre liderança, desenvolvimento de liderança. Então, queria que você indicasse aqui pra gente 3 livros que fizeram parte da sua carreira, que complementaram ali como você é uma líder hoje. Se você puder indicar aí pra gente 3 livros. Tá bom. Pode ser série também. Também. Conteúdo que você olhou e falou, cara, Tá, isso aqui eu Podcast. recomendo. Nosso É. podcast. Nosso podcast. Ai, conteúdo. assim, a minha opinião é que, de novo, assim, o líder ele precisa estar atento à parte técnica e ele precisa estar atento à parte comportamental. Então, é como se esse profissional ele precisa, na verdade, equilibrar o tanto que ele se aprofunda e se atualiza no que tem de novo de mercado e o tanto que ele está cada vez mais maduro para estar nessa posição, né? Então, assim, eu gosto muito, por exemplo, vocês devem conhecer já o Simon Sinek, né? Então, ele tá o tempo inteiro, ele tem lá uns perfis que ele sempre traz uns pensamentos, né? Ele faz umas reflexões e geralmente ele traz uma reflexão mais fora da caixa, assim, que a gente vê que não é muito comum as empresas fazerem o que ele traz, assim. Quando a gente fala das emoções, né, que eu acho importante o líder também entender o que tira ele do centro dele, por que às vezes ele quer explodir com todo mundo. Tem uma psicóloga, pesquisadora, chama Susan David, que ela traz muito o porquê que a gente sente o que a gente sente. Tem que anotar Né, isso daqui. que as emoções, elas são muito mais dados, que geralmente querem dizer alguma coisa. Então, se eu sei que hoje eu participei de uma reunião que eu fiquei com muita raiva, que eu quis explodir, por quê? O que aconteceu nesse ambiente que me fez ter isso? Isso tá fazendo parte? Não é assim? Deveria ser assim? Mas vocês falaram que eu tenho que falar sobre livros, né? Então, assim, ó, Não, existe um livro chamado A Coragem de Não Agradar, Uau. que eu acho que faz muito sentido. Não sei se eu vou pronunciar certo, tá? Mas é do Kishimi e do Koga, com K, ambos com K. Existe um outro livro que ele é mais técnico, que chama Foco, do Daniel Goleman. E existe um terceiro livro que eu gosto muito também, que chama Os 5 Desafios das Equipes, do Patrick Lencioni. Né? Então, assim, são vieses diferentes para olhar para o mesmo tema de liderança. E existem zilhares, né, gente? O que tem hoje falando de liderança por aí, né? Mas a minha dica sejam inclusivos nos temas. Eu sempre acreditei que quanto mais a gente estimula a nossa cabeça com coisas diferentes, melhor a gente vai ser. Então, quanto mais a gente se coloca em lugares que têm opiniões diferentes, que têm vieses diferentes, que têm olhares diferentes, melhor a gente vai ser, porque o líder precisa estar preparado para ouvir muita coisa e essa muita coisa provavelmente vai ser muito diferente do que ele acredita. Uau. Então, se ele sempre está fazendo a mesma coisa e lendo a mesma coisa, dificilmente ele vai conseguir ampliar esse leque dele e acolher tudo que é diferente, né? Gi, eu falei uau acho que umas 3 vezes aqui no nosso podcast, porque eu fiquei realmente uau várias vezes. Para encerrar, aqui eu gosto de entregar para você, pessoalmente. Obrigada. Passar por aqui, fazer um malabarismo. Muito uma obrigada. lembrança. Se você quiser abrir, mostrar aqui um pouquinho para os nossos... Deixa eu abrir, peraí. É uma lembrança desse momento, desse encontro. Em paralelo, eu vou ao seu jornal, que você esteve com a gente Inclusive, no eu nosso estou nessa evento. foto. Ai, peraí, gente. Gi, enquanto você tá abrindo, vou agradecendo pela disponibilidade. Tem uma caneca aqui, peraí. Deixa eu A abrir. caneca do Não Durma no Ponto. Adorei, obrigada. A gente vai, assim, a gente precisa criar essa identidade, a nossa marca. A gente tá criando a nossa marca, tá vendo? Quais Não são os Durma no atributos? Ponto. É sobre isso. Gi, obrigada mais uma vez. Acho que enriqueceu muito, o conteúdo foi incrível. Eu não tenho outra palavra a não ser gratidão mesmo, assim. Pela sua disponibilidade, pelo todo o envolvimento, pelo carinho, pelo desenvolvimento que você tocou em mim. E acho que pra gente continuar, vou pedir
Depois, no próximo, vou pedir pra renovar a temporada. E a gente fazer Combinado. mais temas sobre esse. Por favor. E aí, eu vou me despedindo, né? Thay, muito, muito, muito obrigada. Foi incrível ter você aqui com a gente. Eu que agradeço. Obrigada, Giovana. O episódio, para mim, pessoalmente, foi incrível. Espero que seja aprovada essa renovação. Da proposta da temporada. E aí, pra renovar a temporada é fácil. Siga, dá like, compartilha aí, né? Todo mundo gosta. Aí significa que a gente tá trazendo conteúdo importante. E aí, eu vou te pedir só pra você dar um tchauzinho, uma mensagem final aí pra gente. Tá bom. Bom, eu que agradeço, né? Eu que me sinto honrada desses convites que vocês têm feito para mim. Mas eu acho que a mensagem, assim, sobre todo esse papo mergulhem em vocês, né? Quando a gente mergulha na gente mesmo, a gente provavelmente vai ser uma pessoa melhor para o mundo e, consequentemente, um melhor líder. É Uau. isso. Muito Show. obrigada. Muito, muito obrigada, gente, por mais esse episódio. E é isso. Tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau.